Olá! Ao iniciarmos este tema, é importante ressaltar que todas as histórias do mundo começam pequenas no ventre de uma mulher. Não importa quão grande ou quão pequeno seja o bebê, ele não deixa de ser uma vida humana, e a existência é o maior dos direitos fundamentais. Se falará a respeito da gravidez indesejada, mas também das consequências do aborto. Este assunto está no livro Deixem-me Renascer, Aborto, de minha autoria. Bem, quem ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, faça-o agora. Vamos assistir? Pesquisas realizadas por especialistas indicam que, na maioria das vezes, a gravidez faz parte de um bom planejamento familiar e ocorre no momento que é desejada. No entanto, há situações que ela acontece de forma e em ocasiões não planejadas. Em muitas delas, a gravidez acaba sendo assumida, resultando em nascimentos bem resolvidos, que trazem grande felicidade para as mães e as crianças. Mas em outras, a gravidez acaba sendo rejeitada, trazendo como consequência uma relação entre mãe e filho com conflitos, abandono de recém-nascidos e, em casos extremos, o aborto. Ocorre muitas vezes que a gravidez indesejada acontece em um momento de infidelidade durante o casamento, mas em alguns casos, a gestação não desejada pode ser apenas por um parceiro. Indubitavelmente, para quem sonha em engravidar, essa é uma situação de felicidade. Mas para quem se depara com a gravidez indesejada, pode ter à sua frente uma situação de desespero. Na maioria das vezes, essa circunstância ocorre devido à falta de cuidados na relação sexual, à falta de experiência no uso de preservativos por casais muito novos ou o descontrole na prevenção anticoncepcional. Isso pode provocar um risco eminente para a ocorrência de uma gravidez indesejada. Estudiosos investigando a gravidez indesejada perceberam que, de forma geral, o desejo da mulher pela gravidez não é gerado individualmente por ela, mas elaborado a partir de relações afetivas ou até por familiares. Isso mostra, em certo percentual, que a mulher pode não se sentir realizada ao descobrir uma gravidez que não foi planejada. Enquanto a menor, seu parceiro pode ficar insatisfeito em se tornar pai. Pesquisadores relatam que em muitas relações sexuais, a camisinha não é utilizada por objeção do parceiro. Outras, pela mulher ter tido um relacionamento estável com um único homem. Com isso, eles acham não ser necessário o uso de métodos anticoncepcionais. Esse pensamento contribui para que ela esteja exposta a uma gravidez indesejada e ambos até a doenças transmissíveis sexualmente. Na verdade, apesar da gravidez ocorrer em diferentes grupos, uma série de estudos traz a comprovação de que a gravidez na adolescência está indiscutivelmente associada diretamente a pessoas de baixa renda, com pouca escolaridade e, em geral, são jovens que têm pouca perspectiva com relação ao futuro. Estudiosos observam que a vida sexual entre adolescentes mostra um período de precocidade e isso traz como consequência um maior número de jovens marcados por uma gravidez indesejada. São pegos desprevenidos porque esse é um período de vida que normalmente eles estão se dedicando a outros objetivos, ou estão comprometidos com o estudo ou envolvidos em uma iniciação profissional. Assim, os adolescentes não estão preparados nem emocionalmente, tampouco financeiramente para assumir
alguma responsabilidade resultante de uma gravidez que pode trazer transtornos para os jovens e suas famílias. Nesse contexto, pesquisadores da temática observam que, em geral, a gravidez não desejada ocorre mais na adolescência do que em outras fases da vida. Isso porque eles são portadores de menos informações e não têm muita experiência sobre a sexualidade. São rebeldes por natureza com relação às regras de conduta e aos valores sociais. Há entre eles certa tendência para agir com impulsividade e, por outro lado, têm uma maior potencialidade produtiva. Têm um sentimento característico de achar que estão imunes a todos os perigos. E nesse período é que eles passam a ter uma consolidação de autoidentidade e assim acontecem mudanças emocionais e intelectuais importantes. E é nessa fase que os adolescentes passam a ser detentores de uma atuação mais forte da compulsão à procriação. Dizem os especialistas que, na realidade, diante de uma gravidez indesejada, o melhor a fazer é encarar o problema de frente. O objetivo é a solução da melhor forma possível. Uma conversa franca com um companheiro é importante para avaliar a situação e buscar soluções, pois é uma nova fase que se inicia. É comum muitos casais pensarem na prática do aborto diante de uma gravidez indesejada, mas é importante lembrar que isso pode trazer consequências irreversíveis. Assim, é melhor buscar um aconselhamento com pessoas de boa índole. Isso pode trazer maior serenidade para resolver a situação. A decisão mais certa nem sempre é aquela que pode trazer ansiedade, mas a que conduz a uma posição mais racional. Certamente, para lidar com a gravidez indesejada, é relevante que a mulher busque o apoio no parceiro, na família e até nos amigos. Muitas vezes isso pode ajudar com que o casal veja a maternidade por um lado mais positivo. No caso de não aceitação, um acompanhamento psicológico ajuda na preparação psíquica para lidar com esta nova fase da vida. Determinadas gestações ocorrem de maneira inesperada, em que o casal não planejava o filho, mas ambos acabam aceitando a gravidez de forma positiva. Na verdade, uma gravidez desejada tem maior probabilidade de se desenvolver com tranquilidade, diferente da outra não desejada. E esse, muitas vezes, torna-se o melhor período da vida da mulher, e ao contrário, uma gravidez não desejada é um dos maiores transtornos que uma mulher pode se defrontar. Com certeza, educar a sociedade e viabilizar o acesso a melhores formas preventivas é garantir às pessoas o direito de decidir sobre o melhor momento para ter um filho. Isso diminuirá as taxas de gestações não planejadas, o que significa prevenir interrupções clandestinas da gravidez, uma das principais causas de morte de mulheres. Evidentemente, diante desse cuidado, a mulher estará sendo resguardada em sua saúde, na construção de uma sociedade mais próspera. Assim, a gravidez indesejada, como a tentativa de fazer o aborto, direciona a mulher a uma profunda reflexão. Entretanto, se faz necessário localizar princípios e procedimentos éticos no desenvolvimento do debate entre as partes, para que a receptividade no acolhimento das mulheres que passam pela gestação que não querem tenham diretrizes voltadas à sua proteção, sendo observada a legitimação do direito de sua dignidade. Bem, é bom saber que na maioria das vezes a interrupção da gestação é oferecida quando a mulher está desesperada, vítima de uma gravidez inesperada. Nesse contexto, elas recorrem a tais procedimentos
sem se darem conta dos riscos físicos e psicológicos aos quais se expõem. Segundo afirmam os terapeutas, o aborto causa sérias consequências às mulheres, principalmente psicológicas, como o transtorno bipolar, que é uma perturbação mental caracterizada pela alternância entre períodos de depressão e de ânimo intenso. Pode também se desenvolver pela síndrome pós-aborto e a mulher se sentir culpada ou triste da ação que cometeu. Com isso, entra em estado de ansiedade que, na maioria das vezes, leva a comportamentos autopunitivos. Profissionais das áreas de psicologia e psiquiatria apontam que os distúrbios mais recorrentes do aborto acontecem por crises de histeria, sentimento de culpa, visões ou sonhos com criança abortada, dificuldade em manter e desenvolver relacionamentos interpessoais e medo de outra gravidez. Estudiosos do assunto trabalharam em um estudo comparativo sobre o aborto e chegaram a resultados que mostram uma probabilidade de que mais de 50% de mulheres que optaram por interromper a gravidez têm um risco maior de depressão e acabam tendo que procurar a psiquiatria. Existem muitos estudos que mostram que mulheres que praticaram o aborto têm uma grande tendência a desenvolver câncer de mama e serem candidatas à esterilidade. Uma pesquisa nos Estados Unidos demonstrou por uma avaliação sobre o assunto que quase a metade das mulheres que praticaram o aborto tem grande possibilidade de se tornarem mães solteiras. Muitas delas são obrigadas a procurar assistência social para o equilíbrio emocional que, na maioria das vezes, está relacionado com a perda da autoestima. As principais motivações para o aborto, segundo uma pesquisa realizada em 2004 nos Estados Unidos, é que algumas mulheres acham que não estão prontas para uma criança. Outras enfatizam que não têm condições financeiras para criar um filho. Há aquelas que não querem ser mães solteiras, porém, existem certas mulheres que não se acham maduras o suficiente para cuidar de um nascituro, mas há também, em número menor, as que não querem que os outros saibam que elas praticam relações sexuais. Em outras pesquisas, existem estudos que mostram que a maior parte das mulheres que sofrem complicações pós-aborto disse que não recebeu informações suficientes para fazer uma escolha consciente. Uma quantidade muito próxima a essa informou que não teriam abortado se não tivessem sido tão veemente incentivadas por terceiros, inclusive pelos conselheiros, à interrupção da gestação. Mas um número pouco menor a esse demonstrou que elas levariam a termo a gravidez se tivessem recebido o apoio dos namorados, da família ou de outras pessoas importantes em suas vidas. Bem, observando as consequências do aborto, profissionais da área de medicina atestam que as complicações imediatas do aborto, segundo o método empregado, podem ocorrer pela laceração do colo uterino, provocado pelo uso de dilatadores, promovendo a insuficiência do colo uterino, favorecendo abortos sucessivos nos primeiros trimestres. Outra complicação ocorre pela perfuração do útero. Isso pode acontecer quando é utilizada a colher de curetagem ou aspirador. Na verdade, o útero envolvido pela gravidez torna-se muito frágil e fino. Assim pode ser perfurado sem que o cirurgião se dê conta. Hemorragias uterinas podem ocorrer pela perda de sangue causada pela falta de contração do músculo uterino. Como consequência, haverá necessidade de transfusão de sangue. Também pode ocorrer uma endometrite, que é a inflamação do endométrio, havendo uma grande incidência da obstrução das trompas. Assim,
É bom que se saiba que, dependendo do método utilizado para o aborto, podem ocorrer complicações imediatas no colo uterino, hemorragias, inflamações ou até extração total do útero. Esterectomia. A longo prazo, o aborto pode ocasionar insuficiência do colo uterino, com o consequente aumento das chances de se ter uma gravidez de alto risco, podendo a mulher nunca mais gerar uma criança. Segundo a história, houve uma grande transformação das ideias e dos costumes a partir dos anos de 1960, em grande parte do mundo, que levou a novas posturas, tendo como base de que a mulher tem o direito de controle de seu próprio corpo e, assim, a liberdade para decidir a interrupção da gravidez. Entretanto, pelo que foi descrito aqui, há uma percepção de que as mulheres que praticam o aborto estão sujeitas a uma reação psiconeurótica, manifestação de 2 ou mais sistemas distintos de personalidade. Nesse contexto, alguns psiquiatras atestam que cada aborto se traduz por uma experiência com uma carga relativamente grande de riscos sérios para a saúde mental. Alguns terapeutas, observando algumas mulheres que praticaram o aborto, perceberam que aquelas que tentaram ignorar os efeitos da interrupção da gravidez passaram por maiores dores e dificuldades quando resolveram enfrentar a realidade da experiência abortiva. O que se tem sobre isso é que quando a mulher aceita submeter-se a um aborto, ela admite presenciar a execução do seu próprio filho. E isso é uma atitude que vai contra a sua realidade instintiva, que é modelada principalmente para cuidar e nutrir o seu nascituro. Nesse contexto, o aborto viola algo de muito profundo na natureza da mulher. Isso porque em seu interior processa-se uma vida e é normal que a mulher grávida esteja consciente disso. O que ocorre, na verdade, é que, em regra geral, a mãe, ao perceber o seu filho, passa a acolhê-lo e amá-lo. Mas há outras que resolvem doá-lo e depois se arrependem antes dele nascer ou até depois do seu nascimento. Sem dúvida, a vida é uma condição que o ser humano tem para usufruir do amor e aprender a lidar com o próximo. Acerca disso, sabe-se que esta é a oportunidade que todos têm para resgatar faltas cometidas anteriormente e reconstruir uma nova fase de vida na finalidade de se tornar melhor. Interromper uma existência é, em todos os sentidos, contrariar os desígnios de Deus. Justificar essa interrupção em função de circunstâncias de qualquer natureza é, no mínimo, reduzir a capacidade que o ser humano possui para intervir na realidade da vida. Indiscutivelmente, o que deve ser feito é construir situações que sejam adequadas para acolher um ser em seu estado nascituro. Dessa forma, a mãe deve favorecer para que esta existência se desenvolva com saúde, da mesma forma que teve a proteção no desenvolvimento de sua vida para o seu nascimento. Mas o melhor ensino para os homens e mulheres será a conscientização nas escolas por programas educativos que tracem modelos de comportamento que os jovens devem ter diante da relação afetiva. Isso remete a mais informações relativas à conduta dos adolescentes em relação à formação sexual. É ensinar aos alunos regras de conduta e conscientizá-los quanto a valores sociais. É mostrar que se o homem engravidar uma mulher, ele tem responsabilidade sobre este ato. É esclarecer que se acontecer da mulher ficar grávida, ela tem que ser forte para encarar a sua gestação e que tanto ela quanto o seu parceiro têm que fazer de tudo para assumir a criança que irá nascer,
pois o rebento não está vindo ao acaso para a sua vida. Há uma razão de ser. Muitas vezes, é um espírito muito amado que foi planejado para chegar. Assim, é importante que os educadores deixem bem claro para os alunos que as relações sexuais podem sempre trazer algumas consequências. Uma delas é a possibilidade de abrigar uma nova vida humana no interior da futura mãe. As escolas devem também enfocar em seus programas a abordagem aos riscos da gravidez na adolescência, falar sobre os métodos contraceptivos, desenvolver campanhas educativas sobre a relação entre drogas, álcool e o comportamento de risco. Que a legalização do aborto seja mais voltada para os casos imprevisíveis, como o estupro, ou situações em que a medicina tenha como certo que a criança não viverá ao final da gestação. Na verdade, levar o conhecimento à sociedade sobre as consequências do aborto é educá-la nesse sentido. É conscientizar as pessoas sobre os cuidados que devem ter com relação à gravidez e viabilizar o acesso a melhores formas preventivas. Assim, haverá a garantia ao direito de decidir sobre o melhor momento para ter um filho. Isso diminuirá as taxas de gestações não planejadas, prevenindo as interrupções clandestinas da gravidez. Bem, espero que os jovens possam refletir sobre este assunto. Isto porque o primeiro direito natural do ser humano é o direito à vida. Sendo assim, não há minoria que mereça mais ser defendida do que os seres humanos em estágio embrionário e fetal. Racionalmente, todo ser humano tem dignidade intrínseca que não é dada nem retirada por ninguém desde a concepção até a morte. Bem, se o assunto foi de seu agrado, faça um comentário, dê um like, mas não se esqueça, inscreva-se no canal, assim terá acesso a outros vídeos. Compartilhe com outras pessoas. Muita paz!